a liberdade do povo angolano e o controlo do território nacional. Conquistas que, não tendo sido fáceis nem imediatas, são hoje aspectos centrais que marcam o longo período durante o qual temos vindo a construir e consolidar o Estado democrático e de direito na República de Angola. A reconciliação nacional e a contínua construção dos pilares para o nosso desenvolvimento sustentável são uma homenagem ao passado glorioso da nossa pátria e projetam uma visão positiva e esperançosa para o futuro de Angola, que almeja contar com uma crescente participação e envolvimento dos seus cidadãos. Cabe assim a todos nós honrar com orgulho a nossa história, preservando as suas conquistas, moldando e construindo em conjunto um futuro cada vez melhor para a nossa nação. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola. E estamos de volta à segunda parte do nosso Janela Aberta e vamos, sem mais demora, passar ao nosso tema da tarde e falar sobre energia renovável, sustentabilidade e soluções para um futuro. Estão connosco em estúdio Edson Teixeira. Boa tarde. Boa tarde, É o chefe do Departamento de Biomassa, Outras Energias Renováveis da Prodel, vem em representação do Ministério da Energia e Águas. Obrigada. Nós agradecemos. Está connosco também José Ipalanga, que é engenheiro ambiental e consultor em sustentabilidade corporativa. Muito boa tarde, Bem-vindo. Obrigado. Muito bem. E connosco também está João Cabongo, que é diretor das 36 Nova Energia. Bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde, Edvânia. Muito bem. São os nossos convidados para falarmos sobre a energia renovável. Desse lado já sabe que pode participar também, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão ou algum contributo para o nosso tema, pode enviar para o nosso WhatsApp. Começamos com Edson Teixeira. Edson, normalmente começamos pelos conceitos, não é? Para que a nossa audiência também possa perceber na perfeição o que é e o que significa energia renovável. Um segundo só, Edson, eu vou pedir só para ligar o seu microfone, por favor, por baixo. É só dar um toque. Se estiver verde, já está ok. Está verde? Está sim. Está ok, Pois. obrigada. Ou seja, no sentido da fácil compreensão humana, falar de energias renováveis é falar daquelas energias cujas suas fontes, a sua taxa de renovação na natureza é bastante superior àquilo que é a taxa da sua utilização. Ou seja, elas estão sempre disponíveis enquanto sempre forem requisitadas. Muito bem. José, se olharmos para a importância, que importância nós podemos falar que traz a energia renovável para todos os segmentos, não é? De maneira económica, de maneira social também, para ajudar no desenvolvimento do país? Perfeito. Por que é importante? Eu vou trazer aqui, antes de responder, vou trazer aqui uma teoria que nós temos na engenharia ambiental, a teoria da nave-mãe. Nós olhamos para o mundo como uma nave em que todos os recursos são finitos. Então, por que é importante termos a energia renovável? Porque se nós não temos a renovável, temos aquela que não se renova, ou a sua taxa de renovação é muito mais lenta comparada com as renováveis. Isso quer dizer que nós poderemos estar a falar de combustíveis fósseis, ou outro tipo de energia que, no ponto de vista do ambiente, ela vai colocar dentro do ambiente ou vai descartar no ambiente elementos nocivos para o ambiente, para a sociedade, para as pessoas e para os animais. E não é isso que se pretende, E não é não isso é? que se pretende. Hoje em dia nós temos o desafio do milênio, que é o desafio da descarbonização, o desafio de atingir a neutralidade carbônica, ou seja, atingir um ponto zero de emissões de dióxido de carbono. Dióxido de carbono sabemos que é um gás de efeito de estufa. Então, neste sentido, o nosso maior aliado é as tecnologias ambientais, e dentro das tecnologias ambientais nós vamos encontrar as diferentes formas de energias renováveis. Nomeadamente, só para nós também Nomeadamente, nós estamos em contextualizar. termos de energias renováveis, estamos a falar de energia de biomassa, que é produzida a partir da biomassa, da decomposição da biomassa, da matéria orgânica, né? Estamos a falar de energia eólica,
estamos a falar a energia que vem dos ventos, estamos a falar da energia solar, da energia maremotriz e entre outras energias. Acabei de falar as mais comuns. Então, comparando, por exemplo, imagine colocares um painel solar e comparar com uma energia que é gerada a partir de combustão fóssil, né? Estamos a falar a partir de geradores. Então, quando colocamos numa balança, no ponto de vista de emissão de carbono, temos mais vantagem quando usarmos uma energia renovável. Daí, a energia renovável ser de grande importância no ponto de vista não só da sustentabilidade ambiental, como também no longo prazo da sustentabilidade econômica. Tu tens em mais abundância, é mais fácil em muitos casos. E né? chega a ser mais econômico também, engenheiro José. João Cabongo. Engenheiro João, peço perdão, Diretor- chega a ser mais... Diretor da T6 Nova Energia. Sim, chega a ser mais econômico. Chega a ser mais econômico, a princípio, porque a energia solar é uma energia sustentável e ela tem origem solar. E nós conhecemos que o Sol é uma estrela que está conosco todos os dias e por meio de painéis solares a pessoa consegue ter energia 24/24. O que acaba por ser já uma realidade em Angola, não é? Uma realidade em Angola, porque, como nós sabemos, o governo angolano está a investir bastante nas energias renováveis, principalmente energia solar, e o país está realmente a começar a usar energia solar. Muito bem, João, se tivermos aqui que olhar a que fontes nós podemos mencionar das quais advém a energia renovável. Existem muitas fontes onde nós podemos obter energias renováveis, como aqui o colega acabou de falar. Nós temos o sol, temos o vento e temos os mares e rios, praticamente a água. E temos o hidrogênio, que é a energia de hidrogênio, que praticamente é uma energia do futuro. E explicando aqui propriamente dita, o sol, praticamente estamos a falar de energia solar. A energia solar vem do sol e é uma energia inesgotável. Nós temos sol todos os dias. Então, Quase todos, né? Exatamente. Alguns Temos dias o a vento. chuva. Não, mesmo nos dias nublados, Chuvosos, o mesmo sol lá nos dias está? nublados, o sol consegue emitir radiação solar. Ah, E os perfeito. painéis solares atualmente são mais eficientes. Temos ali os painéis monocristalina, que de facto têm 20% da eficiência energética, que mesmo nos dias nublados eles conseguem captar energia. Perfeito, ou seja, não é o sol que nós temos a oportunidade de ver, não é? Sim. E só para É a ter aqui sua uma radiação. ideia, quando é à noite, a energia solar, nós conseguimos ter a energia 24/24 por meio das baterias. E hoje em dia temos bateria com mais de 50 kW por hora, Muito capaz de sustentar a TPA toda aqui, o estudo da TPA inteiro. Muito Então, bem. as energias renováveis são realmente uma fonte sustentável que o país tem que investir. Claro que sim, porque está a falar em investimento e está connosco também Edson Teixeira, que vem em representação do Ministério da Energia e Águas. Percebermos que programas já foram desenvolvidos, o que é que está atualmente em ação para a questão das energias renováveis no nosso país? Bem, as principais estratégias do setor para o desenvolvimento das energias renováveis começam naquilo que é o programa Angola Energia 2025, não é? Juntamente com o Atlas e Estratégia para as Energias Renováveis, onde estão plasmados as várias tecnologias que a Angola tem disponível. Os estudos foram realizados, onde estão definidos as nossas potencialidades, a destacar a energia solar, que tem uma capacidade disponível de 55 gigawatts para extraível. Temos a capacidade hídrica a rondar 18 gigawatts e a biomassa, juntamente com a eólica, a concorrer entre si em 4 gigawatts. Iniciativas são várias, desde os decretos legislativos. Temos uma lei base para a energia, criada em 96, que no passar do tempo, em decorrer daquilo que são as necessidades do desenvolvimento do próprio país, têm sido criados decretos executivos presidenciais complementares a esta mesma lei, onde destacamos o decreto
4321, em que abarca a regulação sobre a produção independente no setor. Temos então também a Lei 7621, que permite também regular todo este processo da produção, transporte, comercialização, distribuição e até mesmo a utilização da própria energia, tendo como componente principal as energias renováveis. Muito bem. Se olharmos para aquilo que acaba por ser o impacto ambiental das energias renováveis, o que é que nós podemos aqui também destacar? Pronto, em termos de impacto ambiental, nós vamos analisar em duas vertentes. O impacto ambiental ele é analisado na vertente positiva e na vertente negativa. É importante frisar que nada é 100% bom, né? Porque a partir do momento que nós estamos na natureza e começamos a evoluir, houve a necessidade de transformarmos a natureza, já começamos a trazer elementos diferentes. Mas, ainda assim, quando compararmos, no sentido mais amplo, entre energia renovável e energia não renovável, nós temos uma vantagem da energia renovável. Por quê? Primeiro, a fonte. A fonte é renovável, a fonte é natural, é diferente, ou seja, para teres energia solar, tu não precisas perfurar poços. Para perfurar os poços, tu vais gerar um impacto sobre a fauna, sobre a flora, muitas das vezes marinha, sobre o solo, há sempre uma alteração, não é? Há sempre uma alteração. Então, se olharmos nesta vertente, nós temos impactos positivos das energias renováveis. Em função daquilo que eu já acabei de dizer, que ela é renovável, a fonte é renovável, e tu tens uma sustentabilidade ao longo do período. Comparando com a energia não renovável, tu não tens, muitas vezes, emissões de carbono ao longo do tempo, em todas as fases do projeto. Ou seja, desde a fase de construção do sistema, a fase de implementação. Por exemplo, a fase de implementação de um sistema solar, por exemplo, tu tens um impacto ambiental negativo muito baixo. Ou seja, tu vais ter um impacto inicial na fase de construção, vais precisar preparar o espaço, mobilizar recursos, entrar em engenharia civil, construir uma infraestrutura, aí vai gerar um impacto. Mas quando tiveres a operar, tu não tens emissões atmosféricas, tu não tens águas residuais, tu não tens resíduos sólidos a serem emitidos na natureza. Então, tu já não tens esse impacto, que é diferente, por exemplo, se nós tivermos uma central a funcionar via combustível fóssil, que quando ele estiver a funcionar, nós vamos ter metano a ser emitido na atmosfera, vamos ter CO2 a ser emitido na atmosfera, a meter NOx e SOx, são todos gases de efeito de estufa, que é o nosso desafio hoje, né? Os gases de efeito de estufa são um dos maiores vilões que nós temos a combater. Daí, comparando nesse sentido, vamos olhar para a energia renovável como... Traz um impacto positivo, Traz um impacto positivo, como uma energia amiga do ambiente, e quando olhamos no nosso desafio, por exemplo, enquanto país, que precisamos atingir algumas metas do desenvolvimento sustentável, é importante que incorporarmos na nossa matriz energética as diferentes formas de energias renováveis. Isso vai nos fazer não emitir dióxido de carbono e gás de efeito de estufa, quando na nossa balança, no ponto de vista de sustentabilidade, isso vai baixar o impacto e poderemos ser considerado um país sustentável no ponto de vista ambiental. E é o que se espera, não é? Espera. Se olharmos também, Edson, que está aqui, vai em representação do Prodel e do Ministério da Energia e Águas, para o futuro das energias renováveis, contextualizando para a nossa realidade em Angola. Antes ia começar por dar uma apresentação daquilo que é a Prodel. A Prodel é a empresa pública concessionada do Estado para a produção de eletricidade dentro daquilo que é o CEP, que é o Sistema Elétrico Público. A Prodel tem sobre a sua alçada os principais centros eletroprodutores do país, numa matriz assente na componente hídrica, componente termoelétrica e a componente renovável na sua vertente da solar fotovoltaica. A Prodel hoje tem uma capacidade instalada de 6,3 gigawatts, dos quais 60,5 é
está consumida, é comportada pela componente hídrica. Temos 34,4% hoje de produção térmica e 4,6% para produção então, solar fotovoltaica. Como a Prodeu chega então a este processo? No ano de 2015, a nossa produção era essencialmente térmica, com 61% a ser coberto pela produção térmica e 39% com a produção hídrica. Foram feitos investimentos, a começar então em 2016 com o loteamento da hidroelétrica de Cambambe. Em 2017 entra a hidroelétrica de Lauca. Em 2019 consegue-se então fazer a interligação do sistema centro e sul. Em 2022 temos então a entrada dos grandes centros, parques fotovoltaicos do Biópio e Baía Farta, que permite então fazer aqui uma transição energética na nossa matriz. Quais são os ganhos principais deste processo? Tivemos uma maior estabilidade do nosso processo, uma estabilidade do nosso sistema elétrico, tivemos redução dos custos operacionais, redução da poluição ambiental em função das centrais térmicas que entraram em stand-by e sendo apenas solicitadas em caso de necessidade pontual, em caso de demanda. E nesse processo todo conseguimos poupar à volta de 876 milhões de litros de diesel, né? Se fazermos então a conversão para aquilo que é o custo do combustível, temos uma sensibilidade quanto poupamos e também, paralelamente, por cada litro de combustível queimado, temos também a libertação do gás CO2, que é bastante poluente, então temos uma grandes toneladas de CO2 evitados para a atmosfera. Muito bem. E nós temos ali algumas imagens que dão conta de tudo o que estamos a falar, não é? Das fontes que acabam por ser também para energia renovável e também dos projetos que o Edson acabou por explicar, não é? Relativamente ao Lauca e também ao Biópio, na Baía Farta, em Benguela. Muito bem. Ali está a questão da sustentabilidade também. Se vocês puderem comentar estas imagens para poder explicar na perfeição, por favor, Edson, para quem está em casa também possa entender. Nós temos nesta primeira imagem o aproveitamento hidrelétrico de Lauca, que tem uma capacidade de produção de 2.070 megawatts, juntamente com uma central ecológica, em função daquilo que são os compromissos e orientações universais ambientais. Acho que essa imagem que podemos ver é dentro da nossa bufeira. Temos equipas que fazem acompanhamento permanente do caudal junto da nossa bufeira. Estamos a acompanhar o processo de construção da própria central, o processo de enchimento da jusante, não é? Uhum. Ou seja, é uma equipa grande, não é? Com engenheiros civis, ambientais, técnicos ambientais, biólogos, médicos veterinários, assistentes, especialistas. Certamente, certamente. E temos o género representado e muito bem, não é? Temos ali também tínhamos a imagem de uma senhora que faz parte, sem sombra de dúvidas, e que também dá o seu contributo e que também trabalha. As imagens não param, continuam, porque há a questão também do treinamento das equipas locais, ou seja, as pessoas estão preparadas para poderem responder a todos os desafios. Certamente. Tem um exercício permanente. Temos equipas do QCSA, nomeadamente ligadas ao ambiente, que têm um exercício permanente. Todos os dias são feitas induções com as equipas na sua componente geral, antes de dar o início do trabalho, troca de turnos, acompanhamento permanente daquilo que é a fauna e flora adjacente, onde a circunscrição dos nossos aproveitamentos, tudo isto está acautelado pela... Sem sombra de dúvida, depois o impacto direto, não é, da população, que acaba por ser a maior beneficiária destes projetos todos do Ministério, do Governo de Angola, para a questão das energias renováveis e da própria energia elétrica à volta de todo o país. Certamente, certamente. Por exemplo, um dos benefícios que temos agora também com as centrais solares é devido, por exemplo, ao controle da vegetação.
não é? Em princípio, pensando para o ambiente, não temos estado a usar químicos para o controle da vegetação. Então, é feito a desmatação de forma periódica. E essa desmatação tem permitido, então, envolver toda a população envolvente, ou seja, que conseguem, de alguma forma, buscar algum rendimento para o seu sustento local. Muito bem, e por falar em rendimento, o João está connosco, é o diretor da 369 Energia. Perceber que existem muitos jovens angolanos também e que de alguma maneira trabalharem com o Ministério acabam por ter vários projetos ligados para trazerem também várias soluções relacionadas às energias renováveis. É muito bom porque só a 369 ele veio com um projeto novo. Normalmente quando nós ouvimos de energia solar, as pessoas têm um tabu que custa muito. Às vezes é questão do entendimento, não é? Para as pessoas custa mesmo muito. Mas a 369 veio com um novo modelo de negócio. Qual é esse novo modelo de negócio? As pessoas já não têm mais necessidade de pagar 100% para ter um sistema solar na sua casa. Como é que funciona todo este processo? Trouxemos um modelo para o financiamento. O cliente paga, por exemplo, 60% do sistema completo e nós instalamos o material na sua casa. Mas isto varia tendo em conta os cômodos, a casa? Varia de acordo com a necessidade energética de cada cliente. E os restantes de 40%, o cliente paga em até 24 meses. Além de projeto para financiamento, temos um outro projeto que é energia solar como serviço. O que é energia solar como serviço? É uma energia que o cliente simplesmente pretende ter uma energia solar na sua casa, nós vamos na casa dele, instalamos os nossos materiais e ele passa a nos pagar mensalmente. Independentemente de que zona, de que ponto estiver localizada a casa, à volta de todo o país? Exatamente. Isto é o que destaca a energia solar. A energia solar veio para ajudar até aquelas pessoas que estão na parte mais distante das cidades, como lá nos municípios e muito mais, nós vamos lá e instalamos a energia solar. Mas velamos muito pelo dimensionamento do sistema, fazendo os cálculos certos para nós podermos oferecer uma solução mais certa. E nós não damos só solução. Um dos pontos que nos destaca é a felicidade. Nós vendemos a felicidade aos nossos clientes. Muito bem. Normalmente, com quanto tempo e como é que funciona esse processo para ter a energia solar em casa? Nós temos alguns processos, que o primeiro ponto é o contacto inicial com o cliente para fazer uma consulta inicial, ouvir as suas necessidades, por que pretende ter energia solar, onde vive. E depois nós temos o segundo passo, que é até a residência ou empresa do cliente, onde nós vamos analisar o local, se é apropriado para ter energia solar ou não, qual é a radiação solar que chega até essa residência, fazer um cálculo de dimensionamento do sistema que nós vamos instalar e só com isso nós conseguimos dar um orçamento ao cliente. Quer dizer, tudo é calculado antes mesmo de nós levarmos o sistema. E depois de levarmos o sistema, tem uma manutenção contínua. Mensalmente, trimestralmente ou anualmente, onde nós vamos ali continuar em contato com os nossos clientes. Muito bem. E nós continuamos com as imagens ali, sim, o parque fotovoltaico no Biópio, na província de Benguela. Exatamente. Estamos a falar de uma área implantada de aproximadamente quase 280 hectares. Que foi inaugurado, não é? Por Sua Excelência o Presidente da República, víamos ali também nas imagens. Isto aconteceu este ano, Edson, ou foi o ano passado? Foi no ano de 2022. 2022, já há algum tempo. Exatamente. Qual é o impacto direto, Edson, que estes programas, estes projetos trazem de forma real para as populações, tanto de Benguela, como nessas imagens que nós vimos ali do Biópio, como as de Laúca, na província de Malange? Bem, essas principais grandes centrais, elas vão fazer a injeção diretamente na rede, não é? Ou seja, o sistema interligado, então, tem a sua maior sensibilidade. Agora, o impacto direto social estarão nos outros projetos que estão previstos, ainda, nomeadamente, 125 localidades e comunas estão previstas no leste do país e no sul do país, onde estão previstas sistemas solares com armazenamento de energia já, que vai permitir, então, dentro daquilo que é o 7º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, alcançar essas populações
rurais. Quem conhece Angola sabe que nessas regiões existe muita dispersão demográfica, em que levar a energia por via da extensão de redes a curto, médio e longo prazo, a curto e médio prazo não é assim tão viável. Então a alternativa será então o recurso à tecnologia solar por via do sistema que o engenheiro Kabanga também aqui demonstra. Muito processo. bem. Engenheiro Edson Palanca, nós tivemos de fazer uma comparação entre o que é e como funciona, não é? A diferença entre a energia limpa e a energia renovável. O que é que nós podemos também deixar ficar para a nossa audiência? Pronto, antes de falar um pouquinho da diferença, se me permite, no ponto de vista ainda das iniciativas que estão a ser feitas aqui a nível do país, nós temos também o Prêmio de Inovação e Tecnologia Ambiental, que é organizado anualmente pela empresa Omoenho. Neste prêmio, mapeia-se as principais ideias e inovações que estão a ser desenvolvidas por estudantes do ensino médio e da universidade e que, entre elas, muitas das vezes, há ali iniciativas voltadas para a produção de energia, como, por exemplo, agora, um dos concorrentes desenvolveu um sistema de produção de energia eólica no ponto de vista dos sistemas descentralizados para a sua aldeia. Ou seja, trazer soluções reais, não é? Soluções reais, aquilo que já está a ser feito aqui a nível do país. Do ponto de vista de comparação da energia renovável e não renovável, basicamente nós vamos olhar em duas vertentes. Primeiro, a fonte. A renovável, tu tens fonte renovável ou uma taxa de renovação mais rápida, né? E a não renovável, a taxa de renovação são anos e anos, mais de milhões de anos, né? Se nós formos olhando para combustíveis fósseis. E nós também temos a comparar na questão da poluição. Se nós formos olhar para a poluição ou a emissão de poluentes, a renovável ela não emite poluentes quando da sua operação. A não renovável ela já vai emitir poluentes, principalmente aqueles que nós estamos sempre a bater, os gases de efeito de estufa. Muito bem. Há uma procura maior, se olharmos para a nossa realidade a nível nacional, de pessoas a quererem ter a energia solar nas suas casas, nas suas instituições? Assim. Por exemplo, nós fazemos um anúncio nas redes sociais. Há muita gente a entrar em contato conosco, porque realmente as pessoas, de forma geral, eu posso dizer, mesmo nas cidades onde tem a rede nacional de distribuição de energia, há mesmo necessidade de ter energia solar. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, houve uma falha de energia que durou muito tempo e as empresas ficaram em offline. E a pergunta que surge é, o que é que acontece com uma empresa que fatura mais de 100 mil kwanza ou 1 milhão de kwanza em minuto Estar sem parada energia? durante muito tempo. É muito complicado, né? Então, há sempre empresas que ligam, principalmente as fazendas, os agricultores, aquelas famílias que estão distantes da cidade e muito mais. A procura da energia solar é maior, mas as pessoas têm medo. O único medo... Mas o medo muitas vezes está associado também à questão do conhecimento, não é? É importante cada vez mais ser partilhado o conhecimento para que as pessoas tenham noção de exatamente o que é e como funciona, e por isto mesmo estamos a ter este tema da tarde aqui no Janela Aberta, a fim também de podermos informar a nossa audiência e os angolanos que acompanham a televisão pública de Angola. Por exemplo, no nosso site, www.369.com, 369 é por extensão. Ok. Nós temos matérias, onde temos uma parte de blog, onde ensinamos às pessoas o que é energia solar. Nas nossas redes sociais, como Facebook, LinkedIn, Instagram, 369, nós publicamos sempre material educativo para ensinar as pessoas sobre a importância de energia solar, porque as pessoas, muitas das vezes, ainda não conhecem o que é energia solar. Uma das perguntas que nós recebemos muito nos nossos anúncios dos clientes é como funciona. Exato. Quer dizer, nos 100%, 90% dos clientes que entram em contato conosco precisam de mais informações para entender exatamente como realmente funciona a energia solar. E nós temos que ter aquela paciência de explicar a cada cliente como funciona, o que é energia solar, o que é uma energia limpa, o que é uma energia sustentável, por que que nós temos que investir na energia solar. E um dos pontos que nós sempre destacamos é que investir em energia solar é investir no futuro, é investir nas gerações futuras de Angola,
Por quê? Atualmente é aquecimento global. E o aquecimento global influencia nas alterações climáticas. E quanto mais o mundo fica quente, o que acontece com as plantas? O que acontece com a natureza? O que vai acontecer com os nossos filhos amanhã? Será que nós vamos deixar um planeta bom e melhor para viver? Porque é importante também a questão da responsabilidade para a sustentabilidade, não é? Exatamente. Edson, há algum projeto ou dentro destes projetos do Ministério, destas iniciativas, que também estão ligadas à questão da educação, da literacia ambiental, para as pessoas poderem perceber exatamente como funciona todo o processo e como é que, de alguma maneira, cada um pode fazer a sua parte e dar também o seu exemplo? Este quesito, se calhar, o Ministério do Ambiente teria maior contributo, não é? Porque muitas das nossas tecnologias também ficam, de certa forma, adormecidas por falta também de desconhecimento da população. Ou seja, com uma maior literacia ambiental, se calhar conseguimos também desbloquear muitas das vertentes das energias renováveis que não têm sido a ser exploradas até o momento. Porque é importante que esta informação também chegue às pessoas de todas as maneiras, não é? Pois. Há pouco tempo o José partilhou connosco, o engenheiro José partilhou connosco que há uma iniciativa em forma de concurso para poder avaliar ideias e iniciativas de jovens. Quer dizer que eles aí existem, né? Mas para que muitos mais se possam juntar, é importante que eles entendam as vantagens, que participem e que tenham alguma inclinação também para esta área. Certo. Na verdade, já há algumas coisas a serem feitas, por um lado pelo setor privado, mas também pelo governo. Por exemplo, a partir do Ministério do Ambiente, há uma estratégia nacional de educação ambiental que tem sido implementada pela Direção Nacional de Educação Ambiental. Já tenho conhecimento que essa estratégia também já está a ser implementada a nível das províncias e até a nível dos municípios. Ou seja, há uma parceria, uma sincronia também com o Ministério da Educação? Acredito que sim. Por quê? Porque a nível do município de Quiabanzós, em Malange, município do interior, eles vão este ano implementar o Prêmio Municipal de Educação Ambiental. Então, essa estratégia ela está a ser implementada e nós, por exemplo, a nível do setor privado, estamos a contribuir com o Prêmio de Inovação e Tecnologia Ambiental, que nós congregamos todos aqueles concorrentes das Olimpíadas Ambientais, que é uma iniciativa do Ministério do Ambiente, que é implementada a nível das províncias, congregamos eles num prêmio nacional e ali eles tiram aquela ideia do papel, transformam em protótipos funcionais e apresentam ao público numa exposição e depois fazem um pitch para um auditório e aquele que melhor convencer o júri e o público, sai dali o primeiro, segundo e o terceiro lugar. Acredito que alguns jovens que venceram esta edição vão apresentar hoje aqui no Janela Aberta algumas das tecnologias que saíram desta edição passada. Muito bem, mas depois há a questão do acompanhamento, há a mentoria para dar sequência aos projetos, às ideias que são apresentadas destes jovens? Certíssimo. Depois do dia do evento, do dia do prémio, nós temos mais 6 meses de acompanhamento. Nós temos mentores, alguns voltados para a área técnica, para estruturar o projeto do ponto de vista técnico. Temos mentores econômico-financeiro, que estruturam um projeto para ser apetecível ao crédito bancário, ao financiamento bancário, principalmente. E temos também mentores que vão estruturar, do ponto de vista jurídico, a startup. Para ter noção da primeira edição, dos 10 melhores projetos, ontem eram 10 projetos, hoje são 10 empresas que estão ali no mercado a contribuir. Então, o nosso propósito é gerar soluções por meio da iniciativa dos jovens. E essas soluções nos interessa que eles se transformam em empresas e que possam contribuir dentro do setor privado para um impacto social e ambiental mais vasto. Muito bem. Nós, entretanto, começamos a ter também o feedback, as mensagens aqui no nosso WhatsApp da nossa audiência que está a acompanhar o programa e são várias as questões e eu gostaria muito que pudessem responder também. Começamos com a primeira. Olá, Edvânia, boa tarde. Estou a acompanhar o programa e gostaria de saber qual é o país que mais produz energia renovável no mundo. Eu posso... Pode sim, senhora João. Pode responder a esta questão. Um dos países que mais investe em energia solar no mundo, não quer dizer que é o único, um dos países é a China.
A China está no ranking dos melhores países que utilizam energia solar. China, Noruega, Alemanha, são países que estão ali na vanguarda no ponto de vista de investimento e uso de energia renovável. Muito bem, as perguntas não param. Boa tarde, Edvânia. Queria saber qual é a energia renovável mais utilizada em Angola. Energia é água, né? É água, é a componente hídrica. Hoje, atualmente, a nossa produção, a nossa 91% do sistema elétrico nacional é atendido por energia renovável, dos quais 87% é da componente hídrica e 4% da componente solar. Muito bem, boa tarde, Edvânia. Estou a acompanhar o programa a partir da província do Kwanza Sul. O engenheiro falou sobre vários projetos. Eu gostaria de abrir uma empresa de energias renováveis. Como devo fazer este processo? Ok, pronto, antes de responder, é importante frisar que nós aqui em Angola, mesmo antes do boom da energia solar e energia eólica, o nosso sistema de produção não era mau. Era via hidroelétrica, energia hídrica e energia renovável também. Às vezes temos essa falsa ideia, né? Essa falsa percepção, naquela questão principalmente da população, de que a energia hídrica não é renovável. Mas, ok, para ajudá-lo, no ponto de vista para abrir uma empresa de energia solar, vai ser concorrente aqui do engenheiro, mas no ponto de vista prático, ele tem que ter o seu projeto bem estruturado, legalizar a empresa, certificar junto do Ministério do Ambiente também. É importante que tenha as licenças ambientais de instalação e de operação. Não sei se o Ministério da Energia e Água certifica do ponto de vista das empresas. Do ponto de vista da Direção Nacional da Energia, também tem uma certificação também a dar. Ou seja, é o Ministério de Tutela, não é? Exatamente. A Direção Nacional de Energia tem uma área competente para a certificação, seja de empresas, seja como também instaladores a título individual. Muito bem, Edson, não é um processo fácil, que acaba por ser fácil, porque muitas vezes os jovens têm algumas ideias, não é? E se não participarem de projetos que já explicou aqui o José, pode ser mais complicado, não é? Este processo, toda a informação podem encontrar em algum site, algum centro de apoio, de explicação, de ajuda para as pessoas terem acesso a mais informação? Em princípio, a informação tem sido amplamente divulgada. Por exemplo, recentemente foi divulgado, está em discussão na Assembleia Nacional, a revisão da Lei Geral da Eletricidade com a previsão da entrada de mais operadores privados a nível do transporte e distribuição, que vai trazer mais oportunidades para a classe empreendedora. Muito bem. Olá, Edvânia, boa tarde. Eu queria saber que novos projetos estão em vista para a questão da energia no nosso país. Bem, do ponto de vista da componente hidroelétrica, temos aproveitamento hidroelétrico de Caculu-Cabaça com 2.172 megawatts. Temos aproveitamento hidroelétrico de Beines, na região sul, um projeto binacional de 860 megawatts, dos quais 430 estarão dedicados para Angola e 430 para a vizinha Namíbia. Teremos aproveitamento hidroelétrico do VUCA, na Londa Norte, com 121 megawatts. Na componente solar, vamos ter 400 megawatts em Malange, propriamente em Lauca mesmo. Teremos aqui em Catete 104 megawatts de energia solar. Em Cabinda estão previstos 90 megawatts de energia solar com 30 megawatts-horas de capacidade de armazenamento. Estão previstos também projetos solares para Bailundo, para o Cuito, ainda este ano. Muito bem. Olá, Edvânia, boa tarde. Estou a acompanhar o programa a partir da província de Benguela. Gostaria de saber quem criou e de onde a origem da energia renovável. Só falando da origem da energia renovável, eu vou aqui destacar a energia solar como uma das energias renováveis e onde nós atuamos. A energia solar tem origem do Sol. E desde muito tempo, os egípcios antigos já utilizavam essa energia. Os romanos, por exemplo, já construíam casas direcionadas a sul para aproveitar bem essa energia. Mas a partir de 1839, o francês Alexandre Edmond foi ele que descobriu o efeito fotovoltaico.
Dali, no ano 1953, os físicos ou cientistas da Beolab começaram a investir neste projeto e a estudar mais. Dali inventou-se a célula fotovoltaica de silício, que é a tecnologia usada até hoje. Muito A bem. partir deste ano, ele tinha 6% de eficiência energética. E hoje, nós já temos até 23% de eficiência energética convertida por um painel solar. Muito bem. E, João, nós temos mais uma questão para si, porque aqui o telespectador quer saber normalmente qual é o preço avaliado para ter acesso à energia solar em casa. Nós não temos um preço fixo, porque nós não vendemos produto de energia solar, nós vendemos soluções solares. As nossas soluções são personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Como eu disse antes, primeiro nós temos um contato inicial com o cliente para ouvir das suas necessidades e depois vamos até a residência do cliente para fazermos um cálculo de energia e de dimensionamento. Então o telespectador pode entrar em contato sem medo, né? Exatamente. Estou a ver aqui algum receio relacionado aos preços. Pode visitar o nosso site www.369.com. Lá tem todas as informações para poder entrar em contato conosco. 369 é por extensão. Muito bem, nós temos umas mensagens. Olá, Edvânia, boa tarde. Eu ouvi o engenheiro falar sobre energia limpa. Gostaria de saber se existe alguma energia suja. Perfeito. Toda aquela energia que vai depositar no ambiente elementos que nós vamos caracterizar como poluentes, no ato da sua operação, na sua execução, vamos caracterizá-la como energia suja ou não limpa. Que essencialmente hoje nós estamos a olhar para as energias da queima, de queima de via de combustíveis fósseis e não só, daquilo que nós usamos queima e depois vamos produzir um gás ou um resíduo sólido ou um líquido, vamos considerar como suja. Muito bem. Nós temos aqui muitas mensagens da nossa audiência, com algumas perguntas que já foram respondidas, não é? Os tipos de energia renováveis que existem. Perguntam novamente quem foi que criou a energia renovável, mas também já que foi aqui respondido, que foi Alexandre Becquerel, certo? Exatamente. Que é um dos responsáveis pela energia. Muitas pessoas querem saber qual é a história da energia solar e como é que os angolanos também acabaram por descobrir. A história da energia solar, como eu disse antes, tudo começa pelo Sol. E só para dizer que a primeira espécie que começou a utilizar a energia solar não foi os humanos, foram as plantas. É uma das espécies que começou a utilizar a energia solar a seu favor. Como? As plantas têm um processo chamado fotossíntese, que por meio da clorofila eles conseguem captar a luz do Sol e que mais tarde é convertida em água e dióxido de carbono para a glicose, uma substância que alimenta as plantas. Muito depois disto, ela é liberta como um bônus para nós por meio de oxigênio. Só para ter uma ideia de qual é a primeira espécie que começou a utilizar energia. Só assim os humanos começaram a ter uma ideia do que é energia solar e como é que podem usar isso a seu favor. Nos egípcios, por exemplo, já utilizavam energia solar para secar sua roupa. Por exemplo, já utilizavam energia solar a seu benefício. E nos anos 1970, houve uma crise de petróleo a nível do mundo. É dali onde o mundo inteiro começou a correr pelas alternativas sustentáveis e as pessoas começaram a considerar a energia solar como a única energia mais sustentável do mundo. Muito e nós bem. estamos também nessa caminhada. E ainda bem, não é, que Angola também está a seguir esta passada a nível do mundo e a pensar cada vez mais na sustentabilidade. Agradecemos a nossa audiência pelas mensagens enviadas, agradecemos também aos nossos convidados, Edson Teixeira, chefe de Departamento de Biomassa e outras energias renováveis da Prodel, em representação do Ministério da Energia e Águas. Edson, gostaria de deixar ficar alguma recomendação? Eu, se calhar, era deixar a mensagem que faça aquilo que está preconizado, realizar, os projetos já em curso e aquilo está para vir. Nós acreditamos que Angola será uma referência em renováveis a nível da África, na perspectiva de que renováveis vieram para ficar. Muito bem. João Cabongo, que é diretor da 369 Energia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter estado connosco também. Obrigado, Edvânia. Quero também agradecer a Selma Ventura pelo convite que me foi dado. Obrigado à Janela Aberta, obrigado a
Televisão Pública de Angola e, acima de tudo, obrigado, Jeová Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito e bem, obrigado. Dizer aos telespectadores, não tenham medo de ter energia solar. Entram em contato conosco no nosso site www.T69 Energia e nós vamos poder ajudar. Muito é uma bem. energia acessível Muito e por bem. financiamento. Claro que sim. José Palanque, engenheiro ambiental e consultor em sustentabilidade corporativa. Obrigada. Não sei se, entretanto, gostaria de deixar ficar também alguma recomendação para a sustentabilidade. Ok. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A recomendação, primeiro eu deixo para os jovens inventores, pesquisadores, engenheiros que, para a próxima edição do PITA, esperamos por vocês com mais ideias, mais inovações, projetos inovadores, porque o nosso maior aliado para alcançar a sustentabilidade do ponto de vista da sociedade são as tecnologias ambientais. E, do ponto de vista das tecnologias ambientais, é que vamos ter a inovação, a pesquisa, a ciência, que vai dar os avanços que estamos a ver aqui no ponto de vista da energia. E, para as empresas, eu deixo também o compromisso de implementarem algumas ações. Não vi nenhum painel solar aqui na TPA. Muito bom, o desafio está lançado. Obrigada por terem vindo. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, que o mundo e que Angola pense cada vez mais em sustentabilidade e que, claro, não nos falte energia. Nós vamos para o nosso último intervalo da tarde, mas vamos com música ao vivo. E estão novamente no palco o Viegas Banga e também o Eduardo Pundo. A música que nos vão trazer é uma música clássica, vá, certo? Viegas, vamos ouvir um Semba. Vamos ouvir um Semba. Aham. Agora vamos até Banga. Muito bem. Mas eu vou pedir só para que ligue o microfone, Viegas, por favor, para que as pessoas em casa possam ouvir na perfeição a sua voz e a música também, certo? Agora sim. Agora sim, vamos à música e ao último intervalo. Voltamos já. Voltem connosco. Omona sewa kambo mai mungongo mumufe wa shimbidile wetale nugelito leluenda wa shide mukwetwe tundoka filo manye mona wenda ve bunda bukange Omona sewa kambo mai mungongo mumufe utumbujute sewa lanjini manyendwe watenoba kumaya die Iwambingi pala kumsasa sembele samtelengo bushikola Iwambingi pala kumsasa sembele samtelengo bushikola Wamucha kusukwelo malonga kalamona ngene selevente Awa Iwambingi pala kumsasa sembele samtelengo bushikola Iwambingi pala kumsasa sembele samtelengo bushikola Wamucho kusukwilo malonga kalamona ngene selevente Awa Mukonda dia kukambo mai gelitulo la mudoga mukoza Sewala kambolo kumunjibu Kikoza jangala samubele lupe Mukwatele lulogo hendangana Unogene dije Wekala ni mai sembele ngowe sembele Wekala ni mai sembele ngowe sembele Ege waiba sembele ngowe sembele Wekala ni mai sembele ngowe sembele Oh wekala ni mai sembele ngowe sembele Ege wangaliama sembele ngowe sembele Ege wangaliama Mama, 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 we, mama, mama. Jienda jangi kwata lelo, mama kawona kaye. Jienda jangi kwata, mama kabutu kaye. Ngandala koyami kwa ya mama, 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 mama. E nós, porque somos do Kwanza Zoo, disse, vamos trocar. É assim. Ngele mukandumba, ngele mukandumba, kasangile mukweto,
Shejaje mana lingondola, shejaje jobu shingo kwibaba, shingo ya mi kwibaba. Iye jobu shingo kwibaba. Telefoni ya sumbeka, italeleluya mama, haleluya. Telefoni ya sumbeka, italeleluya. Ewe, egisha mutu, egisha gisangala, egisha gisangala, egisha gisangala. Telefoni ya sumbeka, italeleluya mama, haleluya. Telefoni ya sumbeka, italeleluya. Isya.